O texto da Palavra de Deus que gostaria de compartilhar com os irmãos e amigos nesta noite fala sobre o milagre, um dos milagres de Jesus, um dos grandes milagres de Jesus, que se encontra em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. E diz assim, acompanhe aí no texto, que deve estar disponível em sua tela. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Jesus estava indo em direção a Jerusalém. Jerusalém, geograficamente, fica no alto. Então Jesus estava subindo, junto com seus discípulos e a multidão. Jesus, ao se aproximar-se de Jericó, encontra um homem cego à beira do caminho. Ora, naquele tempo, existiam duas cidades de Jericó. A primeira cidade nos tempos de Jesus, já havia sido destruída. Então, essa Jericó é a segunda cidade que foi erguida, que foi construída por Herodes o Grande. E esse à beira do caminho, na verdade, o cego estava à porta de Jericó. Porque na porta é que as pessoas passavam, né? Na porta é que os comerciantes transladavam. Então era mais fácil para uma pessoa cega pedir esmola. Aliás, pedir esmola era a única forma de trabalho que um cego, naquela época, poderia arrecadar dinheiro. Ele não tinha outra forma, né? Não tinha ali o que nós temos hoje, né? Quando alguém tem alguma deficiência, vai lá o INSS, dá pelo menos um salário, né, para a pessoa, para poder ajudar ali na manutenção da casa. Naquela época não existia INSS. Então as pessoas viviam da doação, da graça dos outros, né, das outras pessoas. Então o que restava para uma pessoa cega era pedir dinheiro, pedir esmola. E qual era o melhor local? Qual era o local mais estratégico? A entrada da cidade, a porta da cidade. Então, possivelmente, historicamente, esse cego estava à porta da cidade da Nova Jericó. Essa Nova Jericó ficava a aproximadamente 2 quilômetros da antiga Jericó. Então vamos lá. Versículo 36. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Quem perguntou? O cego, né? Vê uma multidão passando, euforia, gente, né, falando alto, né, e vê um número de pessoas grandes. O cego, ele vai perguntar quem estava próximo, olha, o que está acontecendo, o que está havendo, né? E no versículo 37 disseram, Jesus de Nazaré está passando. Jesus de Nazaré está passando. Então, ele se pôs a gritar, o cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ora, o que o cego podia fazer? O cego não podia correr até Jesus. O cego não podia andar até Jesus. Então o cego ele usou do único recurso que ele tinha, que era a sua voz. Então ele clamou, e olha como ele clamou, meus irmãos. Ele disse o seguinte, ele começou a gritar para todo mundo, porque ele precisava que Jesus ouvisse. Jesus, filho de Davi. Quando o cego era um judeu, né? Então, quando um cego fala Jesus, filho de Davi, ele fala do nome messiânico de Jesus. O nome messiânico de Jesus era filho de Davi. Olha só que interessante. Versículo 39, quando o cego estava gritando, os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Ele gritava, né? Devia gritar e gritar alto. Né? Aquele barulho ensurdecedor.
Mas enquanto mais eles repreendiam os que estavam ali perto dele, que estavam caminhando, né? Quanto mais repreendiam, ele gritava ainda mais alto. O que ele gritava? Ele repetia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Salvador. Jesus, Senhor. Jesus, aquele que cura. Tem misericórdia de mim. Ele reconheceu o messianismo do Mestre Jesus. Jesus, então, ele parou. Ele estava caminhando, ele estava passando por Jericó em direção a Jerusalém, tanto que em Lucas capítulo 19, versículo 28, começa a entrada de Jesus a Jerusalém. Então Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. E o homem estava distante de Jesus. Então a multidão precisou abrir ala, né? Abrir passagem para aquele cego. Quando o cego chegou bem perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: Senhor, eu quero ver. Irmãos, perguntar para um cego o que ele quer, àquela altura do campeonato, porque cegueira, né, era uma doença incurável naquela época. Não se tinha tratamento, não se tinha cura para a cegueira, seja ela de qual nível que fosse, tanto parcial quanto total. Não existia tratamento médico para aquilo, para esse tipo de doença. E parece assim, tá na cara, né? Poxa, claro que ele quer que ele quer ser curado da cegueira. Por que Jesus fala? Pergunta o óbvio. Meus irmãos e amigos, Jesus ele quer ouvir de nós aquilo que nós desejamos, apesar dele saber. Por isso que nós precisamos clamar. Por isso que nós precisamos orar. Porque esse desejo precisa vir de nós e ele quer que nós declaremos a ele. Que nós façamos uma declaração, mas não só a ele, sim a todos. Por quê que Jesus pede isso de nós? Porque existem aqueles que são doentes, existem aqueles que são enfermos, mas não reconhecem a sua enfermidade, não reconhecem que estão doentes, por isso não querem serem curados. Ora, quem mais Jesus repreendeu em sua vida terrena? Quem mais Jesus falou duro? Foram os escribas e fariseus, que ele cansava de chamar de hipócritas. Em uma certa altura, Jesus fala que eles não precisavam de cura, eles não precisavam de remédio, eles não precisavam de médico, porque eles se achavam curados, né? Sendo que Jesus ele veio para todos, inclusive, ou também para os escribas e fariseus da época, os hipócritas da época. Mas eles não se consideravam pecadores, eles se consideravam acima da lei, eles se consideravam acima do povo. Então, nós precisamos declarar a nossa enfermidade para Jesus. Nós precisamos declarar que nós somos pecadores e falar em alto e bom tom. Para que não só o Senhor nos ouça, mas para que todos nos ouçam. Porque quando nós declaramos, nós nos humilhamos. Quando nós declaramos o nosso pecado, quando nós confessamos os nossos pecados, nós nos humilhamos diante de Deus e diante dos homens. O nosso eu, ele é humilhado. O nosso ego, ele é humilhado. Porque é fácil ser soberbo quando nós guardamos as nossas fraquezas para nós. Não é? Os outros não podem saber da nossa fraqueza. Porque senão, né, a gente não sai por cima. O que Jesus fala? Arrependei-vos e convertei-vos. O que é arrependimento? É se humilhar. Por isso que Jesus ele exige de nós que nós confessemos os nossos pecados. Nos humilhemos diante dele. Esse cego ele se confessou, ele se humilhou, ele declarou em voz alta que ele gostaria de ver. Senhor, versículo parte B, né, do versículo 41. Senhor, eu quero ver, porque eu não vejo, porque eu sou pecador, porque eu sou cego. Você tem se humilhado diante de Deus?
Você reconhece que você é pecador? Ou você tem sido tem sido aquele ou aquela que tem falado assim, eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. Olha, meus irmãos, quantos arrependimentos eu tenho na minha vida. Aquele que não se humilhar, aquele que não se arrepender, não pode ver o reino de Deus. Só quem entra no céu, aquele que se arrepende, aquele que se humilha, aquele que coloca o seu pecado à tona, para que Jesus veja e lave os seus pecados, e saia as suas vistas, e cure você. Nós precisamos nos humilhar diante da mão do Altíssimo, porque sem isso nós não veremos a Deus. Sem isso nós não voltaremos a enxergar. Versículo 42. Depois que aquele homem se humilhou, o cego de Jericó se humilhou, Jesus lhe disse, recupere a visão. Jesus teve misericórdia daquele homem. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Presta atenção. No versículo 42 diz assim, que Jesus fala assim, recupera a visão. E quem o curou? Foi a fé daquele homem. Ele cria em Jesus porque ele, sendo judeu, aquele homem, aquele cego sendo judeu, ele declarou, Jesus, filho de Davi. Ele não falou Jesus de Nazaré. Ele não declarou de onde Jesus tinha vindo na sua vida terrena. Não, ele foi além. Ele foi no sobrenatural. Ele foi no messianismo de Jesus. Ele diz, Jesus, filho de Davi, raiz de Davi. Tem misericórdia de mim, me cura, Senhor. E assim, a fé que aquele homem tinha de um Jesus messiânico fez com que a sua fé o curasse. Nós precisamos ter fé em Jesus, porque a fé em Jesus é capaz de nos curar de todo mal, de todas as coisas. Então, imediatamente aquele cego recuperou a visão. E o que ele fez? Foi para casa? O cego foi se despedir, né, ali da sua família. O cego foi jogar futebol. O cego foi, agora que ele voltou a enxergar, não precisava pedir esmola, talvez ele poderia arranjar um emprego, né, e poder trabalhar e poder viver, e talvez até poder enriquecer, né, viver bem, dignamente, porque até então ele não tinha vivido bem, estava pedindo esmola, era pobre, ele tinha todas as possibilidades de fazer qualquer coisa afastado de Jesus. Mas o que esse cego ele foi fazer? Ele foi seguir Jesus juntamente com a multidão, e não só seguir, foi seguir glorificando a Deus. É uma postura de gratidão a Jesus. Quantas vezes nós recebemos milagres do Senhor? Nós recebemos a vida, um milagre de todos os dias. Só de você estar respirando é um milagre. Você acordar no dia de hoje é um milagre. E quantas vezes você agradece a Deus pela vida que você tem, agradece a Deus pelo almoço que você tem, agradece a Deus pelo trabalho que você tem. Quantas vezes você agradece a Deus pela família que você tem, agradece a Deus pela vestimenta que você tem, agradece a Deus pelo abrigo, pela casa que você tem, onde você mora, pelo carro que você tem. Quantas vezes você agradece a Deus? Não é mérito seu, não é mérito meu aquilo que nós temos. Isso é graça e misericórdia do Senhor. Aquele cego soube agradecer ao Senhor e para ele nada mais importava. Daquele dia em diante, para ele nada mais importou. Ele não queria dinheiro, ele não queria fama, ele não queria bens, ele não queria nada. Ele queria estar na presença de Cristo. Gratidão a Deus. É assim que eu e você precisamos viver e aprender com o cego de Jericó, a sermos gratos ao Senhor,
grato por todas as coisas que Ele tem feito. Você tem sido grato? E você pergunta assim, pastor, como é que eu faço para ser grato ao Senhor, fazendo como cego, sendo discípulo de Jesus? Se torne discípulo de Jesus, se torne um amante, um estudioso da palavra de Deus. Se torne alguém que fale com Deus, se torne alguém que ame a igreja de Cristo, que ame a noiva de Cristo, se envolva com a igreja de Cristo. É assim que você agradece ao Senhor. É assim que eu e você precisamos viver, com corações gratos, e não se esquecer, e não se afastar e cuidar das nossas coisas. Tudo mais se torna efêmero, tudo mais se torna inútil, tudo mais se torna desprezível quando nós encontramos o nosso Salvador. Quando você tem um encontro real e pessoal com Cristo, dali para frente tudo que você faz é espiritual, porque aquele que é nascido do Espírito é Espírito, e aquele que é nascido da carne é carne. Então nós, que nos consideramos seres espirituais, precisamos viver uma vida de contemplação do Senhor. Precisamos viver uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de testemunho para os outros daquilo que é Jesus em nós e através de nós. Foi isso que o cego fez. Ele foi, seguiu Jesus, glorificou a Deus. E quando o povo viu isso, viu o quê? Viu a gratidão e aquele cego se tornando discípulo de Jesus. Quando eles viram isso, todo o povo louvou ao Senhor. Que a minha vida e a sua vida possam fazer com que os outros louvem a Deus. Tenhamos gratidão pelos milagres que Deus dá em nossa vida no dia a dia. Senhor, permanece curando, porque Ele é o mesmo. O Senhor permanece efetuando milagres, porque Ele é o mesmo. Ontem, hoje e o será eternamente. E o maior milagre que eu e você podemos receber para toda a eternidade vai ser a salvação em Cristo Jesus, que eu já tenho e espero que você já tenha também. Se não tem ainda, receba o Senhor neste momento como o único suficiente Salvador de sua vida, pois esse é o maior milagre que Ele pode operar em você para todo sempre. Que assim Deus nos abençoe.